Olá, boa noite. Livezinha, terceira live. Me diz uma coisa, você também acha que o tempo cura tudo? Já ouviu falar nessa expressão? O tempo cura tudo. Vamos chamar aí as pessoas. Já manda esse vídeo para as amigas que precisam desse tema. Quem já ouviu falar? Ai, relaxa, porque o tempo cura tudo. Vocês acham? Celine, boa noite, um beijo, lindeza. Boa noite, meninos e meninas, irmãos e irmãs. Tem entrado muitos homens nas minhas lives e tá tudo certo, tá? Todo mundo, olha, o Cláudio, Alcione, Filipa, todo mundo é incluído aqui. Janaína, boa noite. Me respondam uma coisa, vocês acham que o tempo cura tudo? Quero essa resposta de vocês. Eu não sou solteira. Quero saber de vocês. O tempo cura tudo? Diga para mim. O que é que vocês acham? A live hoje é sobre o tempo. Será que o tempo cura tudo? Não, Alcione, por quê? Sim, Janaína, Celine, não. Muito bem, bora lá. O tempo cura tudo? A Dani, eu acho que sim. A Dani, boa noite. O tempo cura, mas a cicatriz fica. Gostei, José. Gostei. E aí, o que é que vocês acham? Tô gostando da participação de vocês. Não se você alimentar, o sentimento pode durar anos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Até como a Celine falou, né? A gente sempre vai ter cicatrizes. A gente nunca vai esquecer o ex, ou alguma dor, ou algum trauma. A gente não esquece. A gente ressignifica. Mas voltando aqui a falar sobre o tempo não cura tudo. Eu tenho vários pacientes, eu tenho uma que está há 5 anos vivendo um processo de luto. Por quê? Porque ela alimenta uma esperança, uma falsa esperança de uma volta. E essa pessoa, o ex-marido dela, já tocou a vida, já tem outra esposa, já está vivendo, mas ela vive em função dessa ilusão, uma falsa ilusão de esperança. E isso é muito ruim, porque isso deixa você presa ao passado. Eu quero tirar vocês dessa prisão emocional, que é ficar olhando para trás, que é ficar olhando para o ex. O tempo não cura tudo, mas o que você faz nesse tempo vai fazer a cicatriz cicatrizar ao ponto de, se alguém tocar, não doer mais. Eu sou corredora, né? E um dia eu caí. Fiquei 15 anos esperando alguém tomar uma decisão e quebrei minha cara. Pois é, poderia ter tomado logo, né? A decisão primeiro. Eu sou corredora e um dia desse eu caí, fiquei toda ralada, meu joelho, igual criança, assim. Toda vida que a gente pega, vai tomar banho, arde, pega, dói. Por quê? Porque a ferida está aberta. Então, se eu ficar todo o tempo tocando na ferida, ela não vai cicatrizar nunca. Então, o tempo não cura se eu ficar machucando a minha ferida. Se na minha queda, todo dia eu viesse aqui no meu joelho e machucasse o meu joelho mais ainda, ele ainda estaria ferido hoje. Mas como eu não mexi, como eu desfoquei, como eu cuidei, pronto. Ele hoje está só uma cicatriz branquinha. Então saiam da ilusão de, o tempo cura, né? Eu vejo vocês dando muito conselhos, né? O tempo cura, deixa que o tempo resolve. Não. É o que você faz com o tempo.
Quais são os livros que você lê, quais são os programas de mentoria que você faz, quais são os filmes que você assiste, qual o tipo de terapia que você faz. É o que você faz durante esse processo de dor que vai te tirar e vai deixar a sua ferida só uma cicatrizinha que você vai tocar, olhar e não vai mais doer, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, nem tá muito no meu tema, mas é porque eu até botei nos meus stories. Por favor, se alguém terminou um relacionamento de muito tempo, essa pessoa tá sofrendo. Porque, geralmente, é muito difícil os dois quererem, né? Geralmente um fica ali sofrendo, chorando. E aí, por favor, não deem notícia de ex para ninguém. Porque isso só faz abrir uma ferida emocional dessa pessoa. Você vai cutucar essa ferida que ainda está aberta. Essa semana eu atendi 2 pacientes com a mesma história. Bianca, do final de semana, eu tava no barzinho, tava feliz, tava com as minhas amigas. Aí chegou fulana de tal e disse: ai, fulana, tu soube que Cicrano tá namorando com fulaninha? Ela ficou branca, pálida. Ali perdeu a graça pra ela. Outro foi assim: ai, Cicrano, tu sabia que fulano deu tal coisa pra nova namorada dele? Aquilo acabou com o final de semana dessa pessoa. Então, não dê notícia de ex-namorado, de ex-marido para ninguém. Se você viu, ok. Mas você vai chegar para sua amiga e não vai dizer nada. Porque você não está ajudando ela, você está piorando a situação dela. Ok? Faz sentido isso para vocês? Isso não é querer ajudar, isso é fofoca, tá? Isso é também sobre relacionamento. A gente tem que aprender, existem regrinhas básicas. Então, não, isso é maldade, como a Janaína tá dizendo. Isso é maldade, isso é fofoca, tá? Então, não deem notícia de ex para ninguém. Não é não, Mara? Eu não quero saber de ex. Não é não, Matheus? Olha um homem representando aqui. Não quero saber de ex. Já falei pra minha ex-cunhada que só falamos do ex-marido se morrer, porque não quero saber mais nada. Exatamente, morreu. Aí eu tenho que ir pro velório, né? Pro caixão, ok. Então só dá notícia se tiver assim no leito da morte, ou se já tiver só pra ir pro velório. Deixa eu ver aqui. Eu passei por um divórcio, um casamento de 30 anos, voltei a me apaixonar há 4 anos e meio, acreditei no amor e hoje eu estou a sofrer bastante. Eu aposto que você está sofrendo mais pelo de 4 anos do que pelo de 30 anos. Não é verdade? Porque o de 4 anos, irmã, você ainda não passou por tudo que a gente passa num relacionamento longo, né? Todos os perrengues, não passou pela convivência, pela rotina de 30 anos. Já o de 4, talvez você achou como se ele fosse o último, o salvador da sua vida, o salvador da pátria. Você gerou muita expectativa, tá? E por isso você está a sofrer agora, mas isso vai acabar. Porque próxima semana começa depois do fim e vocês vão sair dessa sofrência, tá? Quem perdoa é o padre. Matheus, diretamente lá de Sobral. Então, quando a gente sai de um relacionamento de muito tempo, né? E não sei se a Mara ainda tá aqui, mas tem um número que é o número 17. Eu ouço muito, Bianca, eu fui casada 17 anos. Chega esse número, tá me assustando. Porque eu também fui casada 17 anos. E aí vem muito isso. Eu fui casada 17 anos. Eu fui casada 17 anos. E aí depois de um relacionamento muito longo, 17, 20 anos, 30 anos, aí você entra no outro relacionamento e acha e coloca todas as suas expectativas nesse relacionamento. Acha que é o homem da sua vida.
E aí você cria toda uma história na sua cabeça. E quando acaba, você sofre muito mais do que pelo marido de 30, 20 anos. Faz sentido? 28 anos de casado, tem 2 meses que ele foi embora. Eu quero muito parar de pensar nele. Vamos juntas, Janaína. Fica aqui. Todo mundo que tá aqui já se inscreveu na jornada depois do fim? Diz pra mim, todo mundo que tá aqui já se inscreveu na jornada depois do fim? Se inscrevam na jornada. Começa próxima semana. É online gratuita e eu vou dar o passo a passo para você superar o ex em 21 dias. Eita, Bibi, tu vai dar esse prazo? E ainda vou dizer mais. Se tu não superar, eu não me chamo Bianca, tá? Olha aí, a Filipa, é verdade o que você falou. Ela gerou toda a expectativa nesse novo romance. Então, na jornada depois do fim, eu vou desmistificar e fazer você parar de pensar. Como faço para se inscrever? É só ir lá no link da minha bio. Acabou a live, você vai lá no link da minha bio. Então vamos agora, né, para o conteúdo. Primeiro eu disse para vocês que o tempo não cura, né? É o que você faz no tempo que cura. E também eu queria falar de alguns motivos. Essa sua crença, Filipa, vai acabar com a sua vida. Porque só vai chegar homens que também não acreditam no amor e que só queiram brincar com você. Não é porque uma pessoa fez algo ruim, minha irmã, que todas são iguais. Não pense assim. Precisamos mudar essa sua crença, viu? Olha a Maria, meu marido morreu faz 25 anos. Eu morei 19 anos com ele, 6 meses de narcisista. Porque quando ele procura, eu fico mal. Não procura, aqui vamos todo mundo superar o ex, tá? Eu não me chamo Bianca. Mas aqui eu vou dizer um motivo que poucas pessoas falam sobre superar o ex, tá? Muitas vezes você não tá sentindo falta do ex. E aí, vamos lá para a sua infância. Quem foi a figura paterna que você teve? Tá? Pode ter sido seu pai, o seu avô, um tio. E aí, quando eu não sou muito acolhida por essa figura paterna, quando eu sou abandonada, quando eu fui rejeitada por essa figura paterna, fica, sim, essa cicatriz, essa ferida emocional na vida adulta. E aí, você tá namorando com a pessoa e de repente acaba, aí parece que a vida morreu. Parece assim que você vai morrer. Porque a pessoa saiu. Na verdade, é um lugar de um masculino ferido. Que você precisa olhar e que você precisa cuidar. Alguém já passou por isso aqui? Faz sentido isso aqui para vocês? É uma ligação sistêmica não resolvida da figura do pai. Entendeu, gente? Alguém, assim, tá fazendo sentido pra vocês? Porque eu não vejo muita gente falando sobre isso aqui. Ele tá ocupando esse seu novo relacionamento, ou a ideia desse novo relacionamento, está ocupando um lugar da figura paterna no passado. Então, se você não teve um pai, se você foi rejeitada, se você foi abandonada, você vai primeiro se apegar muito mais fácil a esses homens. E quando eles, por acaso, é eles que querem sair do relacionamento, essa ferida vai ser acionada. Porque o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, muitas vezes você está sofrendo por algo que aconteceu no passado que você tem que resolver e olhar, tá? E aí, você não está sofrendo pelo ex. Você está sofrendo por isso, né? Por essa pessoa que fez tanta falta no seu passado, como é o caso de uma figura materna. Outra coisa também que te impede de se desligar do ex é que você ainda não se despediu do papel
que você... Um beijo, Celine. Você ainda não se despediu do papel de ex-namorada, de ex-mulher. Você precisa se despedir desse papel. Olá, eu sou de Angola e até hoje carrego a separação dos meus pais das minhas relações anteriores. Precisa ser resolvido, tá? O nosso passado precisa ser ressignificado. Nada vai mudar, tá? Uma coisa que a gente não tem poder é de mudar o que passou. Mas você é um adulto, uma adulta hoje. E o adulto, ele vai para a vida com o que recebeu do pai e da mãe. E o pai e a mãe, eles só tinham uma coisa para dar para vocês, que foi a vida, tá? Eles tiveram suas dores, seus motivos, sei lá. Mas você não pode ficar refém do seu passado. Quantas pessoas a gente conhece que tiveram passados terríveis, mas são ótimas pessoas hoje? Porque elas esqueceram? Não. Porque elas ressignificaram. Então, você precisa ressignificar o seu passado ou o que aconteceu no passado. E a gente tem ferramentas para isso no meu método, né? Então, o primeiro motivo que você não consegue se livrar do ex tão fácil, ele pode estar substituindo uma figura paterna, né? Segundo motivo, você ainda não se despediu do papel de namorada, de esposa, né? Se despeça, irmã, desse papel. Eu não sou mais a namorada de fulano. Eu não sou mais a esposa de cicrano. Outro motivo é que deixa eu ver aqui. É o que acontece comigo. Tudo pra mim é muito doloroso. Tive uma criação com um pai muito distante. Sofro a cada término. Quando era jovem, terminei o noivado e fiquei 4 anos sofrendo em um casamento. Pois é, vai ficar assim até quando? Vocês têm que mudar. Porque eu sempre falo que a gente tem uma vida linda, maravilhosa. Deus deu tempo pra gente da nossa vida. E esse tempo é raso. Esse tempo é muito rápido. E nós temos que aproveitar. E a gente não pode ficar sofrendo por uma pessoa que não quis a gente. A gente não pode ficar sofrendo por feridas emocionais do passado. A gente tem que ressignificar e hoje em dia a gente tem ferramentas para isso. Outra coisa que te impede é, como a Filipa está dizendo, ó, ele está sempre no meu pensamento. Você precisa substituir esses pensamentos. Ai, Bianca, como é que eu controlo os pensamentos? Eu não controlo os pensamentos, mas eu controlo os pensamentos que eu alimento. Anota aí. Fazendo crochê, anota aí. Eu não... Né? Repete aí o que foi que eu falei, que até eu me esqueci. Vale, me deu um branco. Foi que eu falei uma frase tão linda, gente. Não, há 4 anos sofrendo... Alguém lembra aí o que foi que eu falei que me deu um branco total enquanto eu vou beber água? Que eu tô cansada, viu, minha irmã? Uma hora dessa. Eu tô atendendo o dia todinho. Alguém, bora ver se tem alguém bom que lembra da frase que eu disse. Anota a frase. E eu esqueci a frase. Vamos passar pro outro motivo. Você fica buscando... Ah, já sei. Eu entendo, Kendley. Ok. Tá. Eu não controlo o meu pensamento, mas eu controlo o pensamento que eu alimento. Anota. Eu não controlo meus pensamentos, mas eu controlo aqueles que eu alimento. Ana Laura, você arrasou. Por quê, gente? Ó, o pensamento vem. Aí eu fico parado, olhando, pensando e alimentando ele. Não. O pensamento vem, eu vou fazer alguma coisa, eu vou lavar a louça, eu vou cuidar dos filhos, vou tomar um banho gelado, vou pra academia, faço assim, epa, não quero, bora aqui, eu vou escrever uma coisa, eu vou fazer uma lista de compras, vou pro supermercado. Você não pode alimentar os pensamentos ruins. Imagina, e olha uma ferramenta poderosa que eu vou dizer pra vocês. Imagina os pensamentos como nuvens, tá? As nuvens, elas passam por cima da nossa cabeça. Tá passando, ó.
e eu não posso deixar ela parar. Então, imagine os pensamentos e você vai soprar a nuvem. E vai dizer conscientemente, eu não quero mais esse pensamento. Você pode até dizer, oi pensamento, tudo bem? Eu sei que você está aqui, mas eu não quero mais você para mim. E você faz assim na nuvem para ela dissipar. Mais uma vez, eu não controlo os meus pensamentos, mas eu controlo os que eu alimento. Eu controlo os que eu boto energia. Eu controlo se eu estou aqui dirigindo e fico imaginando como é que teria sido uma última conversa. E aí eu paro, eu ligo o som, eu boto uma música animada. Eu começo a cantar, tá? Comecem a cantar que esses pensamentos, eles são trocados por outros. Você se envolve na música. Então é uma ferramenta poderosíssima. Eu já dei 2 ferramentas para vocês. A das nuvens e botar uma música, que no caso, se fosse eu, botaria Chiclete com Banana, porque nós vamos ter uma corrida aqui sexta-feira com o Bel Marques. E aí bota aí uma música que você gosta, uma banda que você gosta e começa a cantar, porque aí você vai realmente assim parar, tá? Parar. Outra coisa que impede você de superar o ex é uma culpa que você carrega de algo que você não tenha feito. Meu Deus, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse falado aquilo, ele estaria comigo até hoje. Estaria não, irmã. Ele não tá porque ele não quer. E a fila anda. A fila andou pra ele, a fila vai andar pra você se você acreditar, se você se cuidar. Ainda nem consigo ouvir músicas. Terminamos há 2 meses. Ó, você não consegue nem ouvir as que você gosta. Porque você não pode ouvir as que faziam parte do repertório romântico de vocês. Mas você precisa ouvir as músicas que você gosta. Pensamentos negativos nem sempre geram algo ruim de forma imediata. Eles tendem a influenciar muito o que você sente. Gente, o sistema neural é assim. Preste atenção. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, por isso que a gente tem que vigiar os pensamentos. Assim como eu penso, eu sou. Então, se eu penso que existem homens legais ainda para se relacionar, esses homens vão chegar para mim. Agora, se eu penso e acredito, como alguém disse aqui, eu não acredito mais em homens, aí vai só chegar pessoas que também não acreditam em relacionamentos, que só queiram lhe usar e que só queiram passar um tempinho com você. Amanhã eu faço 1 mês de namoro e pela primeira vez quero estar no relacionamento sem estar ansiosa. Ele me faz bem e eu faço bem. Ele sofreu depressão após um tempo de casamento e tem uma filha. Ok, pois então vá devagar, dê um passo por vez. Tá no relacionamento saudável, sem ansiedade. Vivi casamento de traições e nos separamos há 7 meses. Ele já está namorando. Eu sei que isso gera sofrimento, vendo ele feliz e com a vida dela. Isso acontece com várias pacientes minhas. E elas dizem, Bianca, eu queria que ele acabasse, eu queria que ele levasse uma queda, eu tenho muita raiva dele, eu não quero ver ele feliz. E esse sentimento só atrapalha a sua vida, tá? Eu sei que é difícil, mas você tem que deixar ele viver a vida dele para você poder olhar para a sua, ok? Você tem que deixar o outro se desligar. E é esse trabalho que eu vou fazer com vocês próxima semana, na semana depois do fim. Por isso que eu quero que vocês se inscrevam, que nós vamos ter 3 aulas online gratuitas próxima semana, que vai ser o comecinho dessa separação, porque ninguém merece viver refém de ex, né? Será que tudo isso significa que somos sensíveis exageradamente? Kendry, não dá para saber, né? Cada um é cada um. Nós somos únicos. Então, todo mundo tem um mundo subjetivo. E nós somos resultado do nosso passado, da história que a gente viveu. Ninguém sai imune a pai, mãe, ao passado. Ninguém. Então, todo mundo, hoje, os adultos, né? Eles vivem de acordo com algumas histórias, pensamentos, crenças.
As nossas crenças nos levam lá para o topo, como nos levam lá para o chão. Filipa, tem que se inscrever. Se inscreve no link da minha bio. Quando acabar a live, tu vai lá se inscrever. Tudo que a gente vive hoje é o que a gente acredita. Se você acredita que não existe mais relacionamento, se você acredita que todo homem trai, se você acredita que todo homem é safado, se você acredita que você não vai superar, tudo isso que você acredita como crença no seu inconsciente, tudo isso é manifestado na vida externa, tá? Então, tudo que tá no externo, antes ele foi criado dentro de você, tá? Olha a Dani dizendo, foi angustiante, mas eu só penso nos momentos bons. Dani, eu falei isso na primeira aula, o nosso cérebro é tão esperto que ele edita só os momentos bons. Ele vai pegando as imagens daquela viagem que foi especial, daquele presente que você ganhou, entendeu? Então, o cérebro, ele edita as coisas boas. Então, por isso que depois de um tempo, você só começa a lembrar das coisas boas. E aí, existe uma ferramenta que eu tenho e que eu faço esse trabalho dentro do meu acompanhamento, que acaba com essa edição de pensamentos bons, né? Porque tem que parar o cérebro tem que parar de editar os pensamentos bons. Outra coisa que você sofre muito e te impede de você superar o ex é a culpa que eu falei, né? De não ter dito alguma coisa, de não ter feito, e também de você se comparar com a atual. Ou essa raiva que tá aí dentro de você por ele ter seguido a vida e você não. Então, tudo isso atrapalha, tudo isso cria laços emocionais. E você fica ligada ao ex. Então, todo mundo aqui vai lá no link da minha bio quando acabar essa live e se inscreve na jornada depois do fim, tá? Tem um questionáriozinho, porque eu preciso conhecer vocês. Se inscreve, é online gratuito. E próxima semana eu vou dar 3 aulas, assim, que vocês vão dar um passo. E vocês vão entender. Fui casada há 33 anos. E no ano passado, o quê? Acabou? Ok, mas tem que superar, né, Silvia? Porque a vida anda pra frente. Outra coisa que impede de vocês superar o ex, gente, é vocês colocarem na cabeça que ele foi seu último amor. Olha, ele foi meu último amor. Quem foi que disse isso, criatura? Que crença louca é essa que tu tem, achando que ele é teu último amor? Não! Isso é uma crença negativa. Você tem que ressignificar essa crença. Você pode ter vários amores ainda. Outra coisa que te impede de superar o ex é que tu pensa que ficaram assuntos inacabados. Será que ficaram mesmo? Será que vale a pena voltar para uma última conversa? Não vale. Só vai te machucar mais. Só vai te machucar mais. Um término é muito doloroso. Dói demais. Não, tem não. Você fala português, entende português, né? Então não tem problema. Pode se inscrever. Eu sei que dói. Eu já passei por isso. Eu trabalho todos os dias com mulheres em sofrimento, homens também. Mas a gente precisa ir pra frente, né? E eu quero colocar vocês nesse lugar. Eu quero fazer vocês superar esses ex de vocês aí em 21 dias. Superar um narcisista. Narcisista é da pior qualidade, né? Mesmo estando fora, ainda quer controlar. Mas ele só controla porque você deixa. Todo mundo... a gente só é tratado da forma que a gente deixa. Ele só tá te controlando porque você tá deixando, irmã. Deixa mais não. Deixe de jeito nenhum. Outra coisa que te atrapalha muito é que você definiu a sua identidade baseada na dele, tá? E você não é ele. Você tem seus gostos próprios, seus sonhos próprios.
Isso dificulta muito esquecer o ex quando você se identifica demais com ele. É isso, gente. Vocês querem me fazer alguma pergunta antes da gente finalizar a live? Aí fica apegada ao projeto de vida que ainda ia ser vivido. Não, gente, acabou. A gente tem que ir pra frente. Não existe o caminho pra ir pra trás. Só existe, frente. Eu quero botar vocês dentro de como se fosse de um trem, pra seguir uma rota, pra vocês esquecerem, superarem esse momento de que eu sei que é difícil. Eu sei que é um momento de dor. Mas eu sei também que é um momento que vocês precisam superar. Não é verdade? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Ou alguém quer me fazer alguma pergunta ao vivo aqui? Quer entrar comigo ao vivo aqui? Hoje dá certo porque os meus filhos não estão aqui. Porque quando eles estão aqui, eles ficam todo o tempo. Mãe. Alguma curiosidade? Querem entrar comigo na live para falar alguma coisa, alguém que já superou? Acho que eu vou chamar a Mara para fazer uma live comigo. Eu perdoei ele 3 vezes e ele fez comigo, pode fazer com a atual. Problema dele e da atual. Não se mete mais na vida dele, o problema é dele com a atual. Eu estou com dificuldade de ir no mesmo lugar que ele para eu não ver. O que faço? Não vai pro lugar. Às vezes ainda não dá pra ir, tá? A gente tem que passar um tempo afastada. Não vai para lugares que você possa encontrar. Dicas para quem acabou de terminar. Sofreu o luto. Precisa sofrer um pouquinho, dói, né? Mas não pode ter a esperança que esse luto ele precisa acabar rápido. Viu, Sara? Não se ficam mais 1 ano, 2 anos em luto, não. Não é o tempo, é o que você faz com esse tempo. Sinta a dor, se permita sofrer, mas com a esperança de sair logo. Está inscrita já no programa Depois do Fim? Já se inscreve. Fui casada há 33 anos, e no ano passado não conversávamos mais, ele por conta de amigo, e ele já está com alguém. Deixa ele viver a vida dele. A gente não pode interferir. A gente só pode ter controle sobre a gente. Então, não é sobre o outro, é sobre você. Como nós sabemos que não vai voltar? Fui eu que terminei depois que quis voltar e ele não quis. Não tem como saber, eu não sei a história de vocês. Eu não tenho uma bola de cristal. Então, realmente, essa é uma resposta que eu não posso te responder. Ótimo, Sara. Já se inscreve no programa, Filipa. Tem mais alguma pergunta? Tenho uma filha de 13 e não gostaria que ela convivesse com a namorada dele, pois nem o filho dela mora... É o seguinte, Dani, é um assunto delicado, né? Pois a gente não tem controle sobre isso, viu? Eu sei como é difícil no começo, mas... a gente não tem controle. Ele merece ser feliz com a namorada. Ele é pai, ele tem uma filha. Então você não tem como impedir que a sua filha conheça a atual namorada. Entendeu? Ele tem que ir pra frente na vida dele e você tem que seguir a sua também. Se você ficar presa nesse sentimento, você não vai andar pra frente. Gostaria de saber se ajuda eu a escrever o que ele fez e me machucou. Calma, Viviane, tá? A gente vai falar disso nas aulas da próxima semana. Muita calma, muita calma. Eu tô desde segunda-feira, né? Já tem essa é a 3ª live. Tem as lives gravadas, vocês podem ver com várias dicas. Mas essas ferramentas de escrita, vocês vão ter um pouquinho de paciência que eu vou dizer nas aulas. Eu descobri que a separação não apaga o amor, a importância de alguém teve na nossa vida. Mas ela ensina que a gente também pode se reconstruir. Claro, gente. Ninguém apaga o passado, não. A pessoa foi importante. E sim, nós temos que olhar para o nosso passado.
Dá a devida importância a ele. Agradecer, inclusive, essa pessoa que você amou. Você não pode ter raiva dessa pessoa. Você precisa soltar, tá? E nessa jornada a gente precisa fazer exercícios de soltar, deixar ela ir. Precisa deixar essa pessoa ir embora da sua vida, mesmo ela tendo sido muito importante. Ela te fez sentir sensações boas, ela fez você, viajou com você para vários locais, não teve só coisa ruim. Então eu também preciso olhar para trás para essa pessoa e agradecer por tudo como foi. Isso muda o jogo, tá? Ok? Mais alguma pergunta? Amanhã teremos outra live, amanhã quinta-feira, véspera de feriado. Estarei aqui com mais uma live para vocês. O que eu faço, eu falo para o universo, que ele tem que ser feliz. Exatamente, manda vibração boa, que ele tenha uma vida boa, que ele seja feliz, porque você também tem o direito de ser feliz. Focar em mim mesmo, ressignificar. Exatamente. Eu também, quando eu fiquei solteira, eu tenho uma paciente solteira que também sente falta de um relacionamento. Mas tem que focar em você, ressignificar, para fechar esse ciclo e abrir outro. Muito melhor do que o que foi. Acreditem. Mas ficar nesse local, em círculo, sofrendo, porque foi trocada, porque foi traída, porque foi abandonada, porque isso e aquilo, vai acabar com a sua vida, tá? Então, o trabalho é soltar essa raiva, soltar essa dor, não importa o motivo, tá? Não importa o que aconteceu, importa o que você vai fazer com isso que te aconteceu. Ok? Então, todo mundo acabou a live, já corre lá para se inscrever para a jornada depois do fim. Deixa eu ler aqui. O Rafael. Estou ressignificando a minha vida, treinando, fugindo. Mas a gente tem muitos amigos em comum. E apesar de escolhermos a separação por achar que era preciso, por estar infeliz, todos sabem que a gente ainda se ama, né? Rafa, é difícil mesmo. Às vezes, e vocês sabem, o adulto sabe que não só o amor sustenta uma relação. Que vocês precisam entender que não só o amor, não só o gostar sustenta. Tem que ter muitos elementos para sustentar uma relação a dois. Continue ressignificando, continue treinando, focando em você. Mas é possível ser feliz sozinho? Tem gente que é. Eu gosto de estar em um relacionamento, tá? Eu assim, nunca fiquei solteira muito tempo, mas também nunca emendei um relacionamento, só emendei uma vez e não foi bom. Mas assim, eu gosto de ter um companheiro, de ter uma pessoa. Eu sempre acreditei no amor. Eu acredito que existem pessoas incríveis que só precisam se encontrar, né? E vocês podem até se encontrar aqui, inclusive no meu perfil. Então, eu acredito muito em relacionamento e no amor. Por isso que vocês têm que fechar bem esse ciclo para se abrir para o novo e estarem bem com outra pessoa. Aí, Rafael, de lascar, né? Diga assim, gente, acabou, não quero ter notícia dela, também não dê notícia minha, porque isso machuca. E aí você não consegue ir pra frente, né? São as ligações emocionais, então diga pros amigos, olha, acabou, eu não quero saber dela, apesar de eu ainda gostar, quero muito bem, quero que ela seja feliz, mas eu não quero saber dela. Não dá pra ficar sabendo notícias, sabe, de ex, aí você não vai pra frente, nunca. Achei que não sentia mais nada por ele, mas ele me faz falta. Pode ser só uma rotina. Você pode estar sentindo só a falta mesmo da rotina, do dia a dia. Mas isso passa, né? Porque você não tem mais sentimento por ele.
Mas a gente sente falta das pessoas, pode ser uma amiga, pode ser uma funcionária de casa, alguém que vai embora, a gente sente falta da rotina, do dia a dia, da pessoa andando na casa, dormindo ali com você. Então, é normal sentir falta, tá? Mas pode ser que não tenha mais sentimento. Por isso eu não gosto de ter amizade com ex. Não é legal ter amizade com ex. É isso, todo mundo inscrito. Quero essas aulas lotadas de gente próxima semana. Espero vocês lá. E espero todo mundo aqui com outro tema marcante, impactante amanhã, tá bom? Beijos e boa noite, gente.